Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos responder a pergunta que foi deixada lá no direct do Instagram. E a pergunta dela que diz assim: tá aqui a minha colinha. Qual o segredo para você não sofrer ao fim de um término? Seria culpa minha por ser boa e fazer de tudo que está ao meu alcance para a pessoa ou não? Às vezes acho que esse meu lado bonzinho e meiguinho acaba estragando tudo. Então, vamos por partes. Vamos pegar a primeira parte. Qual o segredo para você não sofrer ao fim de um término? Olha, minha querida, o dia que alguém tiver esse segredo, então a pessoa ficará milionária. Veja bem, até porque esse segredo ele não existe. É igual qual o segredo de onde está, né, o pote no fim do arco-íris. Então, são coisas que não existem. Qualquer término vai trazer algum tipo de desconforto. Por, por mais amigável que tenha sido o término. Por mais amigável. Por quê? Porque houve quebra, houve ruptura. Então, traz desconforto. Então, eu já vi términos, por exemplo, que foram super bem dialogados. Olha, a gente está vivendo como amigos e então é melhor cada um seguir seu caminho, não é? É melhor e será muito mais honesto. Ainda assim, foi um término que, apesar de todo o respeito que houve entre ambos, apesar de toda a consideração que havia entre ambos, mas houve uma ruptura. Então, sempre vai acontecer. Esse término, ele e o sofrimento dele é natural acontecer. Agora, ele vai aumentando à medida em que o meu sentimento em relação à pessoa era um sentimento para relacionamento amoroso. E aí, por exemplo, então, em mim era sentimento de relacionamento amoroso e na pessoa deixou de existir dessa forma. A pessoa me vê como uma pessoa boa, a pessoa me vê como uma pessoa companheira, a pessoa me vê como uma pessoa bacana, mas não me vê mais como um relacionamento amoroso. Então, quanto mais diferenças nesse sentido, tá vendo que aí a ruptura, então mais pode acontecer esse sofrimento. Então, não tem como a gente não sofrer. E esse sofrimento será proporcional a todas essas situações. Ou se veio muito assim de eu descobri algo que eu jamais imaginava. Né? Acreditava que o meu namorado fosse tão fiel a mim, tão bacana, tão honesto, e descobri que estava me traindo. E as situações podem piorar. Descobri que estava me traindo com a minha melhor amiga, sabe, coisas do tipo. Então, são aqueles baques que as pessoas tomam, não é? Aquele impacto que a pessoa toma, ela fica atordoada. Então, você está vendo que cada término, ele acontece de uma maneira. Tem gente que terminou por mensagem de celular. Então, a pessoa termina por mensagem. Ai, a gente não vai mais dar certo. Cara, mas como assim? A gente estava bem até ontem. Não, olha, não dá mais certo, não dá, papapá, papapá. Mas vamos conversar. Não, não quero, não quero, não quero. A pessoa não tem esse enfrentamento. Então, a gente tem que entender os mais diversos. Assim, seria como ficar catalogando besouros. Existem, né, tem uma infinidade de tipos e espécies de término. Agora, o que eu quero mostrar é que, assim como todos foram catalogados como besouros, eu quero mostrar que
apesar de ter várias espécies de términos, todos são catalogados como término e, portanto, eles trazem desconforto, trazem sofrimento. O que vai mudar é a intensidade desse sofrimento. O que vai mudar é como, e o que vai mudar também, é claro, é como as pessoas gerenciam esse sofrimento. Porque veja bem, tem gente que pode ter sofrido um término que ele poderia ser catalogado como um término amigável. Então, quer dizer, um sofrimento menor. Só que a maneira como a pessoa lida com ele é uma maneira tão imprópria, né? Ela não sabe lidar com rupturas, com perdas, ela não sabe analisar, que aquilo se transforma numa coisa enorme. Então, em termos de proporções, aquele término que foi amigável, que foi de forma respeitosa, né, que foi de forma honesta, só que a pessoa não sabe lidar. E ela lida de maneira tão imprópria com aquilo, que aquilo se transforma numa bomba que explode dentro dela, que é proporcional àquela pessoa que pegou o namorado na cama com a melhor amiga. Só que aquela pessoa, ela sabe lidar melhor com a situação. Então, ela consegue gerenciar melhor. Você concorda que são situações muito opostas? Aí, essa pessoa, muitas vezes, ela é tida como fria. Ah, essa pessoa é fria. Onde já se viu? Pegou o namorado na cama com outra? Olha, gente, 3 semanas depois já tá lá. Ah, no fundo, acho que ela nunca gostou dele, viu? Ah, acho que nunca gostou. Aí a gente começa a falar assim, né? E essa daqui, por sua vez, a gente coloca, coitadinha, não, olha como tá sofrendo, gente, com judiação, né? Você acha também aquele cara, aí a gente pinta ele como alguém muito ruim. Apesar do cara ter sido honesto, apesar do cara ter sido bacana, a gente pinta ele como um cara ruim. Ah, mas ele também não. Olha, desperdiçar uma mulher dessa, né? Uma menina boa dessa. Então, você tá entendendo? E lá naquele outro caso, onde ele estava na cama com a melhor amiga dela, ela começa a ser julgada, na verdade, como se fosse fria. Ah, mas 3 semanas depois, olha lá, já tá boa, tá sorridente, já foi na festa da amiga, não sei o quê. Ih, rapaz, acho que não gostava dele, não. Ih, vai ver que é por isso que ele meteu o chifre. Você tá entendendo? Aí começam a julgar ela. Ela é que começa a ser julgada. Por quê? Porque as pessoas não entendem que a maneira como se gerencia esse término é que tem que ser levada em conta. A maneira como a pessoa entendeu, pera lá, peguei meu namorado na cama com outro, foi terrível, foi tenebroso. Mas agora a máscara caiu, eu enxerguei quem é ele, cafajeste, ordinário, sem vergonha, percebi quem é ela, e eu não vou permitir que eles destruam a minha vida. Então, claro, é natural eu ter sofrido, é natural eu ter passado, é natural essa coisa ter desmoronado sobre mim, mas eu não vou ficar debaixo dos escombros. Então, talvez a maneira como a pessoa entendeu a situação fez com que ela se levantasse. E a maneira como ela gerencia as emoções. E aquela outra lá, ela gerencia super mal as próprias emoções, nem sabe gerenciar as próprias emoções. Então, por mais bacana que o cara tenha sido com ela, coitadinha, emagrece horrores. E aí todo mundo começa a achar que o cara é que foi ruim com ela. Olha, 2 opostos que me veio agora como exemplo, mas para que a gente possa entender a maneira como a gente gerencia os términos. E quanto a essa outra questão que você falou, minha querida, será que eu sou muito boazinha? O meu jeito meio meiguinho pode estar atrapalhando? Olha, a gente tem que ser uma pessoa boa. Agora, tem uma diferença entre sermos uma pessoa boa e sermos uma pessoa boazinha. A pessoa boazinha é aquela que me parece que não se posiciona,
é aquela que então quer sempre dizer sim, sim, tô sempre querendo dizer sim como uma forma desesperada de querer agradar. Parece que se eu me posicionar e falar, não, 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 pera lá, não é assim não. Parece que então eu vou ser chata, e aí eu vou engolindo, engolindo. Então eu não tenho personalidade, eu não me coloco. E uma pessoa sem personalidade não se torna uma pessoa atraente. É por isso que depois a gente acaba, sabe, tomando um pé na bunda, porque as pessoas vão montando em nós. Então tem que tomar cuidado. Uma coisa é eu ser uma pessoa boa, sabe? Eu sou bacana, eu sou companheira, mas eu tenho postura também. Eu não sou boazinha, que aceita tudo, que se sujeita a tudo, que diz amém a tudo. Então a gente tem que ter essa postura, né? Eu tenho que saber quem eu sou e tenho que mostrar que tem coisas que não me agradam. E que eu não vou aceitar determinadas coisas, eu não vou aceitar ser tratado de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eu acredito que aí é que está a diferença. Tá bom? Certo? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram. Me acompanhe lá. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá? Inclusive para você ser membro. Se você quiser ser membro aqui do canal, nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu posto mensagens de segunda a sexta-feira nesse grupo. O grupo compartilha histórias entre eles, é super bacana, tem sido muito produtivo. Então, quando você clica aqui em Seja Membro, você vai ver as características, inclusive o e-mail que você tem que mandar depois, o número do seu WhatsApp, para que você possa ser incluído no grupo. Tá? Então, todas as informações do Seja Membro estão aqui embaixo, nessa caixinha escrito Seja Membro. E aí você participa do grupo, do canal e tem outros benefícios. Quando você clica aí, você vai ver os outros benefícios de ser membro também, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.